Se pedirmos para que você liste alguns homens que fizeram história por suas contribuições nas artes, nas ciências, na economia, entre outras áreas, possivelmente você consegue rapidamente pensar em muitos nomes, certo? Certo. Mas se mudarmos a pergunta e você precisar rememorar mulheres que fizeram história, talvez a lista fique um pouco menor. E o esforço tenha que ser um pouco maior. Historicamente, as mulheres sempre precisaram construir os seus espaços competindo por lugares que lhes eram de direito. A gente conhecer a história, a luta e o progresso que essas mulheres trouxeram é super importante para entendermos o que acontece atualmente e, mais do que isso, para que possamos contribuir para um futuro mais justo. Além disso, também é uma forma de incentivar as nossas garotas a buscarem espaços de destaque. Por isso, preparamos uma lista de mulheres importantes que mudaram a história do mundo. Uma lista inspiradora, Fernanda. Inspiradora. E a gente já começa com a Malala. Reconhecida como a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel, Malala Yousafzai atualmente tem 25 anos, mas a sua história tem início muito mais cedo, imagina. Desde a infância, a paquistanesa teve o incentivo dos pais, apesar das restrições culturais do seu país, para estudar e ser independente. No entanto, sua postura firme ganhou repercussão e em 2012, aos 15 anos, Malala sofreu um atentado ao voltar da escola, quando foram disparados 3 tiros em sua cabeça. Malala e sua família receberam exílio na Inglaterra, onde se recuperou e abriu espaço para falar sobre sua luta pelo acesso à educação. Para ela, abre aspas, nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Fecha aspas. Sensacional. Marie Curie, uma cientista mulher em 1898, um grande marco na história. E quando essa mulher é premiada 2 vezes com o Nobel em diferentes áreas, química e física, então, é uma mudança no curso da história. Marie foi responsável pela descoberta dos elementos químicos rádio e polônio, o que transformou os ramos da ciência, da saúde, entre outros. Seu pioneirismo passou de geração em geração, tanto que suas filhas também seguiram os passos de Marie e de seu marido Pierre, que também atuava no campo científico. Pois é, agora a gente vai falar sobre a Rosa Parks. Estamos no século 22. No século 22? Não, no século 12. Século 21. Amanda. Exatamente, o 21. Estamos no século 21. E o racismo ainda é um preconceito que precisa ser vencido. Imagina só em 1950, quando a segregação racial era uma realidade nos Estados Unidos. Rosa Parks foi uma ativista americana que ficou conhecida por não obedecer a uma lei segregacionista do transporte público, em que brancos e negros não poderiam ocupar os mesmos bancos nos ônibus. Ela foi presa e esse acontecimento provocou um movimento da população afro-americana de boicote ao transporte público. Bom, vamos falar da Greta Thunberg. Os impactos das mudanças climáticas já estão sendo notados por nós há algum tempo. Greta é uma mulher histórica importante, sendo uma ativista da causa. Apesar de sua pouca idade, Greta ganhou notoriedade por adaptar seu estilo de vida de acordo com a causa que defende. Com protestos presenciais e também via redes sociais, Greta passou a ser mencionada e procurada pelos veículos de mídia e também por organizações para participar de eventos de renome mundial, como o Fórum Econômico Mundial, a Cúpula do Clima da ONU e o Parlamento Britânico. Em quinto lugar está Nise da Silveira. Atuando no campo da psiquiatria, Nise da Silveira era uma ativista no combate a técnicas agressivas no tratamento de pessoas com doenças mentais. Nise foi pioneira no questionamento ao que à época se entendia por correto no tratamento de pessoas com problemas de ordem mental. Sua atuação tem como princípio o tratamento por meio da arte, dando liberdade e ressignificando a visão sobre doenças mentais. Número 6 da nossa lista, Angela Davis, ativista na defesa dos direitos de mulheres e negros nos Estados Unidos. Angela foi uma mulher que vivenciou diversos episódios de racismo e misoginia que a motivaram a manter a sua luta. Angela Davis sofreu
sofreu perseguição desde sua adolescência em diversos momentos de protestos e acabou sendo presa. Após sua libertação, Angela Davis tornou-se professora renomada em diversas universidades, além de ter diversos livros e obras publicadas. Vamos agora falar de Maria Quitéria. Nos tempos da independência do Brasil, não se pensava na possibilidade de mulheres fazerem parte do exército. Mas Maria Quitéria enfrentou essa situação, se passou por homem e lutou em 1822. Era chamada de Soldado Medeiros. Quando descoberta, em vez de ser expulsa e punida por seu desempenho, Maria Quitéria acabou ficando no Exército e passou a ser denominada Cadete Maria Quitéria. Sua autonomia, independência e destreza a diferenciavam das demais mulheres da sociedade. Número 8, Frida Kahlo. Com vida marcada de sofrimentos e lutas, Madalena Carmen Frida Kahlo El Calderón, nome de nascença de Frida, foi uma artista que deu vida aos seus sentimentos por meio da arte. A artista era uma pessoa com deficiência, na infância foi acometida por poliomielite e deixou sequelas nas pernas. Na adolescência sofreu um acidente que comprometeu sua coluna vertebral. Suas obras tinham traços fortes e cores vibrantes e transmitiam o realismo de suas vivências. Não por acaso, essa mulher histórica, importante, é símbolo de movimentos de mulheres por todo o mundo. Joana d'Arc. De origem muito simples, a francesa Joana d'Arc passou de camponesa analfabeta para chefe de um exército durante a Guerra dos 100 Anos. Um feito e tanto para sua curta vida. Uma das principais mártires da França, foi executada como uma herege em 1431, para séculos mais tarde ser canonizada pela Igreja Católica em 1920. Hoje é considerada uma santa. Bom, fechando a nossa lista, Marsha P. Johnson, ativista pelos direitos da população LGBTQIA+, e de outras minorias marginalizadas nos Estados Unidos. Marsha P. Johnson marcou a história do movimento ao lado de outras figuras emblemáticas como Sylvia Ray Rivera. Em 1969, ela se tornou um ícone para a comunidade ao participar ativamente da rebelião de Stonewall contra a repressão policial que pessoas não heteronormativas estavam sofrendo na cidade de Nova York. Muito bom.